Pessoal, falando ainda sobre dicionário de dados, no vídeo anterior eu falei que nesse próximo vídeo a gente falaria sobre usuários, mas na verdade eu errei. Nessa etapa aqui, a gente ainda vai voltar para a parte de base de dados, que é o seguinte. A gente tem que definir algumas configurações de campos no sistema. E aí essas configurações a gente acabou não fazendo no vídeo anterior. Então a gente vai voltar aqui na parte de base de dados. Vai vir aqui em dicionário de dados de novo. E aí, quais configurações a gente vai fazer? E aí, isso é muito importante, que é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar na tabela SB1, cadastro de produtos, que é esse cadastro aqui. Nessa tabela aqui, a gente vai definir o inicializador padrão do campo código de produto, que é esse campinho aqui. É normal que em alguns casos, ou na maior parte dos casos, as empresas elas não tenham uma regra de formação do campo do código de produto. E aí fica a critério da gente definir isso. O mais comum que vocês vão encontrar aí é gente que define isso aqui, ó, get sxe_num sb1 p1 underline code. Essa regra aqui, ela preenchendo esse campo dessa forma, que é aqui, vou voltar até aqui, deixa eu copiar isso aqui para não perder. Então, assim, ó, entramos no cadastro de produtos, viemos aqui no campo código, clicamos aqui nesse botãozinho para fazer a alteração. Ele vai abrir essa tela. Nessa tela aqui, a gente vai identificar duas coisas. A primeira é se o campo ele vai estar aberto para ser editado sim ou não. Eu vou colocar não. Nesse caso aqui, a opção é visualizar. A segunda opção é o inicializador padrão desse campo. O inicializador padrão do campo, ele vai identificar como que aquele campo vai ser iniciado. E aí ele pode ser iniciado vazio, o usuário mesmo vai lá e digita, ou ele pode ser iniciado com base em alguma regra. E aí essa regra pode ser a formação do campo de código de acordo com uma regra do FPL que a gente quiser. O normal, ou o mais fácil que a gente pode colocar aqui, é dizer que o conteúdo do campo ele vai ser inicializado automaticamente. E aí, para isso, a gente pode só vir aqui e colar essa função, ó, get sxe_num sb1 code. Porém, o nosso campo de código de produto, ele tem 15 caracteres. Se a gente fizer dessa forma, vai ficar um campo muito grande. Então, o que a gente pode fazer para ficar melhor ainda? A gente pode vir aqui e colocar uma fórmula. Vou colocar aqui, como eu quero ele iniciando automaticamente, eu vou colocar que vai ser substr, o get sxe_num, né? Na verdade, substr não, vou fazer diferente. Ele vai ser aqui, então, um val, que aí esse val vai converter o meu inicializador padrão para números. E eu vou colocar aqui um str0 para poder transformar isso tamanho 6. Isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? Para vocês verem como que a gente pode configurar esse campo inicializador padrão de diferentes formas. Isso daqui que eu estou fazendo nem é o usual, tá? O usual é a gente configurar de outras formas ou até criar uma função própria para poder gerar o código de produto baseado em alguma regra específica. Mas no meu caso, eu vou colocar dessa forma aqui. Então, selecionamos aqui. Vamos preencher ele aqui. Beleza? Então, aqui a gente tem o inicializador padrão para o nosso campo de código de produtos. Feito isso, eu vou salvar. E o código de produtos já está pronto. Outra coisa importante aqui é o seguinte, ó, de se observar. O campo descrição, ele tem um tamanho original aqui de 30 caracteres. Esse tamanho original, ele foi pensado dessa forma, baseado em relatórios que podem imprimir descrição de produtos, nota fiscal, impressão de DANF também. Só que a maior parte dos nossos clientes acham que 30 caracteres não é tamanho suficiente. E aí acaba aumentando essa descrição do produto. Lembrando que quando a gente mexe no tamanho da descrição do produto, pode ser que a gente tenha que alterar a descrição em outros locais também. Então, por exemplo, se eu quiser alterar a descrição
do meu produto, eu também posso, desde que eu entre nas outras tabelas em que tenho esse campo de descrição de produto e os altere também. Então, nesse caso aqui, eu vou alterar a descrição do meu produto para 50 caracteres. Vou salvar. E aí, depois que eu fiz essa alteração aqui, eu posso vir aqui só clicar nesse botão para sair. Depois eu venho aqui no meu botão e atualizo a minha base de dados de novo. Vou avançar. Vou avançar mais uma vez. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está indicando as alterações que foram feitas, que é a alteração do inicializador padrão do campo código e a alteração do campo de descrição do produto. Feito isso, como a gente mexeu no campo de descrição do produto, é interessante a gente vir aqui, para a gente não ter problema lá na frente, e vir na tabela de amarração do produto fornecedor e fazer aqui a mesma alteração. Então, aqui no meu campo de descrição do produto, eu vou colocar que também é 50 caracteres. Feito isso, eu vou atualizar. Outra coisa que vocês podem fazer, e aí é importante fazer, é checar também a tabela de contas a pagar e contas a receber, porque aqui a gente tem um campo parcela, que até um tempo atrás o normal era ele vir com um caractere só. Hoje em dia já mudou, hoje ele já começa com 2. Então, se a gente entrar aqui, ele já vai estar com 2 caracteres também. Mas é interessante que a gente fique atento a isso daqui. Pode ser que, a depender do tipo de empresas que a gente esteja trabalhando, esses 2 caracteres não sejam suficientes e aí acaba ele avançando do 99 e colocando letras. Muitas empresas não gostam de letras na composição da parcela. Então, para esse tipo de caso, a gente teria que aumentar esse tamanho aqui. Porém, como vocês podem ver, esse tamanho aqui, ele está bloqueado. Ele está bloqueado por quê? Existe uma regra dentro do Proteus que determina que campos que são interligados com outras diversas tabelas, pode ser criado para esses campos o que a gente chama de grupo de campos. O grupo de campos ele serve para quando tiver que uma alteração, quando uma alteração dessas tiver que ser feita, nesse grupo de campos aqui, que ele já indica aqui embaixo, a gente faz essa alteração e ela é válida para todos os campos em que essa relação exista. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer isso. Vamos procurar aqui o grupo de campos de parcela e vamos alterá-lo para que todas as parcelas tenham 3 caracteres. Então, para isso, a gente vai clicar aqui nessa pastinha, vai clicar neste sinalzinho que aparece aqui do lado e vai vir nessa opção grupo de campos. E aí a gente vai procurar aqui o campo de parcela, já está aqui. Então, aqui ele já está dizendo para a gente, o tamanho atual é 2, o tamanho máximo é 4, o tamanho mínimo é 1. Vou clicar aqui para editar e vou falar que eu quero que ele tenha 3 caracteres a partir de agora. Então, vou colocar aqui 3 caracteres, vou salvar. Aí ele vai me dar uma mensagem aqui indicando que fazendo essa mudança eu estou alterando toda uma estrutura de campos que se relacionam. Vou dizer que sim, perguntando se eu quero mesmo fazer isso. Vou dizer que sim. Vou vir aqui no nosso disquete e vou atualizar. Ele vai demorar aqui um pouquinho, porque ele está alterando toda uma estrutura de campos. Então, são campos em várias tabelas. Vamos aguardar mais um momento.
Ah, também tem o problema que ele entrou no outro grupo de empresas, que é a 01 que eu tinha criado. Depois eu vou tirar esse grupo de empresas de lá para poder não ter mais esse tipo de problema. Vamos aguardar mais um instante. Beleza, concluiu. Então, feito isso, ó, depois a gente vai entrar lá para poder checar se houve essa alteração nos campos mesmo. Aqui nos grupos de campos, só para a gente poder concluir, tem alguns outros também, tá vendo? Ó? Então, a gente pode editar, por exemplo, aqui, centro de custos, itens contábeis, que são tabelas da contabilidade. A gente pode editar também os campos de código de cliente fornecedor e loja cliente fornecedor. Isso é dessa forma pelo seguinte, ó. O padrão do campo de cliente fornecedor é ele ter 6 caracteres. Porém, pensem numa empresa que lida com varejo e-commerce, por exemplo, uma Lojas Americanas da vida. É bem possível que a Lojas Americanas da vida ela tenha mais de 1 milhão de clientes. Se ela tem mais de 1 milhão de clientes e a gente trabalha com um padrão de 6 caracteres, significa que quando a gente chegar lá no número 999.999 clientes, o próximo cliente, o código dele tem uma letra. E aí, muitas empresas não gostam de ter letras na composição de código, eu acho um pouco mais complexo. Então, para poder aumentar aqui a quantidade de caracteres numéricos que a gente vai compor, que a gente vai ter na composição do código, a gente pode usar esse grupo de campos para fazer essa alteração. E a mesma coisa que vale para o campo loja. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e como cliente, e essa empresa que é minha cliente, ela tem uma série de filiais, ela tem mais de 99 filiais. Uma construtora, por exemplo, como normalmente ela coloca cada edifício como uma filial diferente, uma construtora pode ter mais de 99 filiais sem problema nenhum. Então, é interessante que a gente saber da existência dos grupos de campo para código de cliente e loja de cliente fornecedor, porque a gente pode alterar isso aqui também. E aí, para checar se essa nossa alteração deu certo, a gente vai vir aqui, tabela S1, vai abrir e vai procurar aqui. E pronto, ó, nosso campo já está com 3 caracteres, que é o que a gente queria. Outra coisa importante, ainda aqui na parte de cliente, o cadastro da tabela S1, que é a nossa tabela de contas a receber. Existem alguns campos aqui que, por padrão, eles não ficam visíveis. E aí é interessante a gente atualizar eles, deixá-los visíveis, porque os usuários acompanham muito lá nas operações diárias do contas a receber, por exemplo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o campo de saldo. Campo de saldo, ele é um campo que normalmente ele não está visível, tá vendo? Ó, ele não está marcado como usado, mas é interessante a gente marcar. E aí a gente pode até colocar aqui como visualizar, porque esse saldo ele ajuda o usuário do contas a receber nas operações do dia a dia deles. A mesma coisa vale aqui para o campo num BCO, que seria aqui o nosso campo do nosso número quando a gente emite o boleto. Então esse cara, e aí é interessante, como esses campos não podem ser alterados, é interessante a gente marcá-los aqui com a propriedade de visualizar também. A gente também tem aqui o campo de data da baixa, que ele por padrão também não é usado e também é interessante a gente deixar visível para o usuário ver quando que foi feita a última baixa dentro do sistema. Outros campos que são interessantes aqui, a rotina de fatura foi desabilitada, então esse campo aqui já não vai ter necessidade dele mais, mas a gente tem um outro campo aqui que se chama NumLeak. Deixa eu pesquisá-lo aqui. E1_NumLeak. Então, no caso do... Se ele achou... Não achou não. Acho que o NumLeak não está visível aqui ainda não. Beleza, depois eu vou encontrar esse campo. Mas a ideia aqui básica é a gente pegar esses campos e deixá-los visíveis dentro do sistema, porque eles são campos que fazem parte
do processo de uso, das funcionalidades de área aí, dos processos que os usuários do Contas RCB executam. Então, esse aqui eu também vou deixar usado, também vou colocar aqui como visualizar. Seguindo aqui, só para a gente não se estender demais, opa, deixa eu fechar. A gente vai entrar agora no cadastro de clientes, vamos colocar o inicializador padrão para ele. Vou colocar aqui aquela mesma regra que a gente estava fazendo. Vou pegar aqui get sxenum sa1, vírgula a1 underline code. Então, vou pegar esse cara aqui, vou colocar. Depois, vou fazer a mesma regra no cadastro de fornecedores. E vou usar a mesma regra também para vendedores e transportadores. Então, vamos vir aqui. E transportadores. Uma coisa que eu acabei não falando, ó, é normal, é uma configuração normal do Proteus, só do Proteus, é vir com o insert do teclado habilitado. Então, eu posso posicionar o meu mouse em cima do caractere que eu quero substituir e só colocar um novo conteúdo para ele e ele já substitui para mim. A maior parte do pessoal não gosta, mas a gente ainda não tem uma solução para isso, tá, pessoal? Então, por enquanto, aqui é isso. Então, a gente já acertou aqui os inicializadores padrões dos nossos campos. O que resta aqui é salvar. Então, só para recapitular, nós configuramos inicializador padrão do código de produto, nós configuramos inicializador padrão para clientes, fornecedores, transportadoras e vendedores, e também configuramos alguns campos que não estavam visíveis e nós colocamos para ficar visíveis. Não fizemos com todos os campos, mas o objetivo aqui é mostrar que nas primeiras atividades que a gente tem para fazer quando a gente está configurando o sistema, fazer a edição desses campos ou levantar os campos que precisam de tratamento especial com relação à identificação dos registros e campos que precisam ficar visíveis, que normalmente não ficam, mas que é interessante para o dia a dia das pessoas que vão operar o nosso sistema. Então, feito isso, feito todas as configurações, a gente já pode finalizar. Vou clicar aqui para fechar também. E com isso a gente termina a parte de configuração dos campos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais.